Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 30 de junho de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 9, Lavoura de Deus e Edifício de Deus. Senhor Jesus, vamos aproveitar melhor essa palavra, invocando o nome do Senhor, exercitando o nosso espírito, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós de maneira específica. O importante na palavra é a gente ouvir, né, a sabedoria de Deus, ouvir a voz do Senhor, para que Ele possa nos transmitir, né, aquilo que Ele deseja, aquilo que vai realmente nos ajudar a ser edificados. Que o Senhor Jesus abençoe a palavra, né, abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Senhor Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 19 ao 21. Senhor Jesus. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 4, versículo 2 e 3. Senhor Jesus. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Senhor Jesus. Capítulo 21, versículo 1 e 2 e do 17 ao 21. Senhor Jesus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Senhor Jesus. Se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de exercitar o seu espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, tornar-se útil,
para toda boa obra, Senhor Jesus. A edificação do edifício de Deus que ocorre hoje no viver da igreja resultará na Nova Jerusalém, que descerá do céu da parte de Deus após o reino milenar vindouro. Os elementos divinos que encontramos em Gênesis são trabalhados espiritualmente nos filhos de Deus hoje, fazendo com que seu edifício cresça, até se tornar essa cidade com as características divinas. A estrutura de sua muralha será de jaspe, uma pedra preciosa de cor verde escuro, indicando que ela estará repleta da vida divina. A cidade, propriamente dita, com suas ruas, será de ouro puro, semelhante a vidro límpido, ou seja, transparente. Seus fundamentos serão adornados com toda a espécie de pedras preciosas, e cada uma de suas 12 portas será formada de uma só pérola. Ó Senhor Jesus! Na descrição da Nova Jerusalém, encontramos o ouro e as pedras preciosas, mas não encontramos a prata, mencionada por Paulo como material para a edificação. A prata representa a redenção de Cristo, que sofreu como homem e foi à cruz para nos redimir de nossos pecados. A pérola é formada quando um grão de areia entra em uma ostra e a fere. Em vez de expelir o grão que a faz sofrer, ela o envolve com uma substância orgânica, cujas camadas acumuladas ao longo do tempo formam a pérola. Isso representa o trabalhar de Cristo em nós. Uma vez que estamos em Cristo, somos continuamente envolvidos por seu Espírito e vida. Assim, sua natureza é transmitida a nós, o que resulta em pérolas para a Nova Jerusalém. Ó Senhor Jesus! Nossa obra realizada no viver da igreja hoje será provada pelo fogo. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa na volta do Senhor. Uma recompensa é dada mediante labor. Se alguém nada faz, não deve esperar algum prêmio. Isso serve de encorajamento a todos os que se envolvem com o serviço ao Senhor na igreja. Não devemos reclamar quando mais uma oportunidade de servi-lo surge em nossa vida. Não pense que a incumbência que o Senhor lhe confiou é muito pesada e que os outros deveriam assumir essa responsabilidade. Creia que esse sacrifício terá galardão. Ó Senhor Jesus! Não há serviço com excelência que não exija sacrifício daquele que serve. Certamente, ao abrir a casa para as reuniões de grupo familiar, o casal anfitrião sofrerá restrição. É preciso sacrifício para articular a realização da reunião, chamar todos os irmãos e convidados, preparar o ambiente e, finalmente, receber a todos. Contudo, quando edificamos a igreja com ouro, prata e pedras preciosas, é certo que receberemos galardão. Ó Senhor Jesus! Contudo, se a obra de alguém não for aprovada na vinda do Senhor, este sofrerá dano. Isso significa que enquanto aqueles que forem aprovados por Deus estiverem desfrutando a recompensa de reinar com Cristo na manifestação do reino dos céus, os que servirem ao Senhor em seu velho homem sofrerão a disciplina do Senhor e ficarão fora da esfera do reino no milênio. Isso não significa que eles perderão a salvação, pois uma vez salvos, o serão por toda a eternidade. Eles perderão a recompensa e sofrerão a disciplina do Senhor, mas serão salvos, todavia, como que através do fogo, e estarão na Nova Jerusalém. Ó Senhor Jesus! Se nossa obra não tem sido feita com o material adequado, devemos arrepender-nos para mudar nossa condição. O Senhor conhece a todos os que lhe pertencem e garante que quando invocamos seu nome, nos apartamos da injustiça. Jamais pensemos que estamos destinados ao fracasso. Se nos arrependermos, nossa vida e nossa obra terão uma virada. Seremos úteis na edificação de Deus e estaremos preparados para toda boa obra. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A semana, a palavra fala da lavoura de Deus e do edifício de Deus. Senhor Jesus! Então a gente precisa perceber que começa de maneira orgânica.
né, uma lavoura, né, sendo suprida da vida de Deus, começa por meio da semente divina, né, Senhor Jesus, isso vai se tornando um edifício, não com pedras normais, mas com pedras vivas, né, que são colocadas sobre o fundamento que é Cristo. Né, e a maneira de nós praticarmos, nós crescemos nessa vida, é sob o fundamento, né, dos apóstolos e profetas, né, que é algo prático, algo que traz direção para o nosso viver. Ó Senhor Jesus, e o resultado, né, desse edifício, né, essa edificação da igreja é exibir Cristo, né, e todos nós como filhos de Deus sermos incluídos na edificação final, que é uma cidade, né, a cidade santa, a nova Jerusalém, né, que desce do céu, né, Senhor Jesus. Então o Senhor ele conta conosco, né, que a gente queira, que a gente busque se tornar útil na boa obra do Senhor. Né? E como tocou aqui, né, às vezes a gente vê simplesmente alguns filhos de Deus, né, que tem certa realidade do corpo de Cristo. Né? Olha, eu fui inserido no corpo de Cristo e não vou ser tirado. Alguns ainda pensam, né, que, irmão, eu tô no corpo de Cristo enquanto eu estou sendo útil. Se eu errar, eu vou para o inferno. Sou lançado para fora. Né, Senhor Jesus. Né? Imagina se dependesse da nossa condição, daquilo que a gente pudesse fazer. A gente é capaz de fazer alguma coisa? De jeito nenhum. Né? A Bíblia diz, né, que nada parte de nós, a gente não é capaz de pensar coisa alguma. Mas a nossa suficiência vem de Deus. Né? Então não é a nossa capacidade que vai manter a nossa salvação. Não é o nosso buscar, não pecar, não fazer isso, não fazer aquilo. A gente tem que perceber que o pecado habita dentro de nós, é uma questão interior. Não é uma questão de você praticar pecados exteriores. Né? A gente só vai ser liberto desse pecado quando o inimigo de Deus for lidado. Né? E isso vai acontecer no final do milênio. Né? Durante 1000 anos, né? Aqueles que cumprirem a vontade de Deus, forem aperfeiçoados, forem aprovados, eles vão desfrutar das bodas do Cordeiro durante 1000 anos. Durante esses 1000 anos o inimigo de Deus vai estar preso. Né? E aí aqueles que não conseguiram cumprir a vontade de Deus vão ser jogados fora. Alguns pensam, né, que sofrer esse dano, né, receber esse fogo, é ir para o inferno. Mas que inferno é esse que dura 1000 anos só? Né, Senhor Jesus. Né? Então teria que os outros, né, que já foram condenados ao inferno, então estão em stand-by, vão ficar esperando só os 1000 anos. Alguns pensam assim. Né? Não é. Esses 1000 anos aqui, né, como um fogo, é o quê? É um aperfeiçoamento de Deus um pouco mais forçado. Né? Se você hoje não escolheu, você ainda é teimoso, rebelde e tal, mas você é filho de Deus. Então você vai ter que passar por um sofrimento, né, de 1000 anos até entender, né, aquilo que Cristo quer colocar em nós, né, aquilo que Cristo quer fazer transparecer em nós, como tocou. Né, a Nova Jerusalém, né, a cidade que desce do céu, é composta de todos os filhos de Deus. Né? Aqui é algo figurado, não é uma cidade física. Ele mostra para nós que é uma cidade de elementos, né? Uma edificação, como se fosse uma sociedade, né? Como se fosse ali, né? Como fala mesmo, é uma grande cidade, são várias pessoas se relacionando, né? São tantos filhos de Deus, são tantos salvos, tantas pessoas a quem Deus preparou, a quem Deus escolheu, né? Que formam uma cidade. Não é mais uma família, né? Mas é algo mais completo, né? Ali a Nova Jerusalém a gente vê que tem todos os elementos divinos ali. Né, tem a árvore da vida, tem o trono de Deus, né, vai ser feito um novo céu e nova terra. Né, então tudo isso. E nessa cidade de Deus estão incluídos todos os filhos de Deus. Não, mas eu não consegui viver bem ali e tal, eu vou ser lançado para a perdição. Eu vou para o inferno e já era. Né, Senhor Jesus. Então, irmãos, então Deus então é fraquinho. Porque Deus não consegue manter as pessoas do lado dele, então é melhor a gente, né, servir o diabo, servir Satanás, porque Satanás ele pega as pessoas, corrompe as pessoas e elas continuam a vida toda na mão dele, fazendo um monte de coisa. Aí Deus não consegue segurar os filhos, então é melhor. Né? Então o diabo é mais forte que Deus. Né? Ó Senhor Jesus. Você tem que perceber, irmãos, o Senhor ele conhece aqueles que pertencem. Né? O próprio Cristo falou, né? Aquele que o Pai me deu, jamais os lançarei fora. Né? Aqui, né, você sofrer disciplina, não é deixar de ser filho de Deus. Imagina, cada vez que você tiver que disciplinar um filho seu, ele deixou de ser seu filho porque você disciplinou, porque você botou no cantinho do pensamento, você botou de castigo, né? Você foi lá e tirou algo que ele gosta,
olha meu filho, você aprontou, você vai ficar de castigo, vai ficar o dia inteiro sem celular, então vai ficar uma semana sem jogar videogame. Isso é um castigo. Agora ele deixou de ser seu filho porque você castigou ele? Você vai pegar ele, essa semana você vai ser jogado na rua e vai virar um mendigo por uma semana? Claro que não. Ele é seu filho ainda, ele está na sua casa, mas ele te desobedeceu e ele precisa receber um castigo para ele ver a importância da obediência. O próprio Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, mas muitos filhos de Deus querem só os benefícios, aí acham que não, estou recebendo uma disciplina, agora vou para o inferno. Não é por aí. Filho é filho, Senhor Jesus. O Senhor não falou que nos chamou apenas para ser servos, não, nos chamou para ser filho. Por isso que quando Jesus falava que ele era filho de Deus, as pessoas não entendiam, falavam, ele está blasfemando, está dizendo que é filho de Deus. Então a religião não entendia esse negócio de ser filho. Nós não podemos nos tornar religiosos, temos que entender, eu sou filho de Deus, dentro de mim foi injetada a vida de Deus, essa vida está dentro de mim, não tem como tirar. Então por isso que o Senhor ele preparou um prêmio. O Senhor não pode tratar da mesma forma os que obedecem e os que desobedecem, mas é tudo filho. O filho obediente e o filho desobediente são filhos. Quantas vezes a gente vê ali Deus indo atrás do homem, indo atrás do povo, atrás dos profetas ali, a gente vê os servos de Deus, quantas vezes erraram, e Deus estava ali, não largou, não abandonou, mas aqueles que desobedeceram, se foram rebeldes, foram punidos, mas são o povo escolhido de Deus, pronto e acabou, Senhor Jesus. Então, mas é isso que a gente precisa perceber, é para isso que Cristo veio. Cristo veio e pagou um alto preço por nós, porque ele sabia que a gente não ia conseguir. Então, a nossa salvação está baseada naquilo que Cristo fez e não naquilo que você consegue manter. Até porque muitas coisas que a gente mantém hoje na nossa vida, muitas vezes é apenas aparente. É apenas algo exterior. No interior está tudo errado. No princípio está tudo errado. Por isso que o Senhor está mostrando para nós que através do fogo, Ele está revelando qual é o material que nós estamos edificando. Então, às vezes, mostra que a gente edificou, poxa, olha fulano, ele fez isso, tem tanta vida de cristão, fez não sei o que. Aí você vê aquela obra maravilhosa, aí Deus vem e bota fogo, aí você olha assim, ih, caramba, mas como é que pode? Fulano isso, assim, parecia que tinha, não tem nada. Ó Senhor Jesus. Então, hoje, para nós, é maravilhoso a gente ser provado pelo Senhor, a gente passar por experiência, passar por prova, por tribulações, que são o fogo que passa na nossa vida e mostram para nós o quão precioso, o que realmente dos elementos de Deus a gente tem trago como preciosidade na nossa vida. Aquilo que a gente traz como religião, como conceito, não permanece. Por isso que a gente precisa se voltar ao Senhor, como ele tocou aqui, a gente precisa se tornar útil. Não é só aquilo que Deus faz para nós, por nós, mas é o quanto daquilo que também a gente busca. A gente busca arrependimento, a gente busca mudança, a gente busca no Senhor. Se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Aqui uma questão, o reino ali, a questão das trevas exteriores, aqueles que não conseguirem, é simplesmente uma questão de utilidade, é uma questão se você foi útil ou não. Se você buscou, se você se sacrificou, se você buscou fazer um serviço excelente, ali não é uma questão de ser filho ou não. Filho é filho, pronto, acabou. Mas na utilidade é uma questão de arrependimento, de você buscar não só conhecimento da palavra, mas realidade, uma prática da palavra. Conhecer, mas também obedecer. Você conhece a vontade de Deus porque você é filho, mas você obedece e tem outro que conhece e não obedece. Então quem conhece recebe o prêmio. Porque o prêmio é uma recompensa que foi dada para alguém que laborou. Por isso que a Bíblia fala que para aquele que trabalha, o salário não é um favor, mas um direito. Então se você serve o Senhor, você tem direito ao galardão, mas se você serve a Deus no padrão dele. Por isso que vem as provas, para te mostrar o que eu estou fazendo aqui não está edificando, o que eu estou fazendo aqui não está me fortalecendo. Eu ainda me encho da vida de Deus, mas quando vem situações eu ainda vejo quão frágil eu sou, quão rapidamente eu saio da presença de Deus e me revolto. Ó Senhor Jesus, quando vem alguém e pratica uma injustiça, eu ainda exibo o meu velho homem, ainda quero ir lá fazer justiça própria e tal, pegar, acontecer. Eu ainda não
não sou ainda como uma ovelha, né, que se entrega, né? Ó Senhor Jesus, que se humilha, que se entrega diante da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Muitas pessoas falam da paciência de Jó e tal, mas se você prestar bem atenção, Jó passou vários e vários capítulos ali discutindo, falando mal de Deus. Aí o próprio Deus fala, ô, peraí Jó, calma aí, você está falando coisa que você não está entendendo. Aí sim ele percebeu, agora sim eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora meus olhos o veem. Né? Por isso eu me abomino no pó e na cinza. Me arrependo, eu vejo como que eu sou caído. Né? Ó Senhor Jesus. E aí Deus pôde abençoá-lo grandemente. Né? Senhor Jesus. Né? Então a gente precisa perceber isso. Né? Todo o trabalhar de Deus em nós. Né? Deus, ele, assim como o grãozinho de areia que entrou na ostra, assim é Deus conosco. Ele não nos espere, mas Ele nos envolve. Né? Senhor Jesus, Ele nos torna mais precioso com a sua substância orgânica. Camadas e camadas e camadas vão tornando aquele grãozinho de areia algo precioso, uma pérola. Aí você olha e fala, irmão, mas nada disso está escrito na Bíblia. Mas você precisa usar também a sabedoria de Deus. Poxa, como o irmão fez aqui, ele viu, poxa, cadê a prata lá na Nova Jerusalém? Não tem? Então Paulo errou. Não, mas tem uma pérola. Como que surge a pérola? Cristo não mostrou para nós prata como redenção por meio de todo o seu sacrifício? Peraí, deixa eu pesquisar como que é gerada uma pérola. Olha, a pérola é interessante, vê um grãozinho de areia, fere ela, ela não espelha, ela envolve e gera algo precioso. A secreção do ferimento daquela ostra ali gera algo precioso. Então nós somos gerados pelo sofrimento de Cristo. Então pérola é prata. Não está vendo a importância de usar o Espírito, de colocar nossa mente no Senhor e buscar conhecimento, buscar no Senhor sabedoria, discernimento. O irmão conseguiu olhar e ver que a prata que Paulo falou que é para edificação, que vai gerar em nós o edifício de Deus, que vai gerar em nós a Nova Jerusalém, é a pérola da Nova Jerusalém. Ó Senhor Jesus, então na Nova Jerusalém a gente vê ouro, prata e pedras preciosas, a gente vê o trabalhar de Cristo. Por isso é importante a gente acordar, despertar. Cristo quer trabalhar em nós. Eu preciso desse trabalho do Espírito, exercitando o meu Espírito, invocando o nome do Senhor, buscando o material adequado, nas provas, nas tribulações, atentar diante do Senhor. Senhor, me mostra aqui, Senhor, porque eu quero realmente manifestar os seus elementos divinos. Mostra para mim aqui, Senhor, quanto que eu tenho dos elementos de Deus. Então, para isso que vem o sofrimento, vem as situações. Nela você vai enxergando. Né? E aí a gente pode ver como é que está sendo o nosso material e a gente pode se arrepender, mudar a nossa condição. Né? Senhor Jesus, né? Se a gente se arrepender, a nossa vida, a nossa obra vai ter uma virada, uma grande virada. Né? Senhor Jesus, a gente vai ser útil na edificação de Deus, a gente vai estar preparado para toda boa obra. É isso que o Senhor quer fazer de nós. Né? Aqueles que estão levando para outros não uma religião, não uma opinião, mas estão levando para outros os elementos divinos. Porque os elementos divinos estão trabalhados nele. Então o Senhor Ele quer trabalhar em nós para a gente levar, né, essa redenção, levar outros a experimentar isso de Cristo. Né? Então não tome hoje, né, as tribulações, as situações como algo negativo. Veja isso como uma oportunidade de servir a Deus. Não reclame, né, mas você veja, né, que o Senhor te deu uma incumbência. E essa incumbência não é pesada. Muito pelo contrário, ela vai te dar uma oportunidade de usar a sua fé, de ter a sua fé provada, de ver o quanto os elementos divinos realmente estão constituídos em você. E você precisa crer que esse sacrifício, tudo isso vai gerar para você galardão. Esse sacrifício vai gerar um serviço com excelência. Então nós precisamos ter essa meta, né, diante do Senhor, de reinar com Ele, de se purificar dos erros, de realmente conseguir exibir apenas Cristo, apenas os elementos divinos. É isso que Deus quer em nós, isso a gente precisa querer também. Eu quero aquilo que Deus quer me dar, aquilo que Deus quer usar para me beneficiar. Né? Mas a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída é contrária a isso tudo. Então eu preciso receber mais os elementos de Deus. Isso vai vindo com o tempo. Quanto mais eu me entregar, quanto mais eu buscar o exercício do Espírito, mais esses elementos vão acumulando, né, em nós. Né? Que o Senhor Ele possa realmente nos levar a ser mais úteis, né, para fazer a sua boa obra hoje. Né? Para naquele dia a gente estar bem seguro,
né, e a nossa entrada no reino ser amplamente suprida. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.